A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham na Escola Bíblica Dominical. Que Deus esteja convosco, que Ele fale no seu e no nosso coração. Hoje estamos na lição de número 13, onde nós vamos aprender sobre a doutrina da salvação. Antes de nós iniciarmos a nossa lição de hoje, eu convido os irmãos para nós fazermos uma oração, buscar a Deus em oração, agradecendo-lhe por essa oportunidade rica e gloriosa de estarmos aqui, falando da palavra e meditando, e também colocando todas as necessidades que nós temos nas mãos do Senhor, porque assim como diz o apóstolo Pedro, Ele tem cuidado de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento é no nome de Jesus que nós te damos graça, Senhor, por todas as tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa, ó Pai, os teus servos que estarão compartilhando conosco esta lição, que o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Os irmãos que estão acompanhando conosco, lição de número 13, a doutrina da salvação, não deixe aí de dar o seu like no vídeo, fazer um comentário, compartilhar com seus contatos, para que assim a gente possa estar divulgando a palavra do Senhor, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa trazer muitas e muitas bênçãos aí aonde você está. O texto bíblico básico está registrado em Efésios, no primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 14, o texto bíblico básico, e nós vamos ler. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso texto bíblico básico de hoje, onde ali o apóstolo, escrevendo a sua carta aos Efésios, deixa bem claro a vontade de Deus para as nossas vidas. Para algumas seitas e confissões religiosas, a doutrina da salvação é bastante nebulosa e às vezes até contraditória. Entre os próprios cristãos existe uma confusão no entendimento desse tema. Salvar o ser humano da perdição eterna é uma atividade divina, da qual participam as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
somos incentivados a entrar nesse assunto com temor e oração para entendê-lo à luz da palavra. A doutrina da salvação tem trazido muitas controvérsias, né? Como diz aqui, uns falam que uma vez salvo, sempre salvo, outros falam que a salvação não é merecida, né? Outros falam que a salvação é por meio de obras, né? Então, tem muitas controvérsias, e até no nosso meio. Mas aqui nós vamos ver pela palavra de Deus, né, o que é essa salvação gloriosa comprada por Cristo Jesus para nós. A origem da salvação, tópico 1, a vontade de Deus. Então a salvação ela vem de Deus, vem da vontade do Senhor. O plano de salvação começa antes da fundação do mundo e tem sua origem em Deus, como nós lemos aqui em Efésios, no versículo 3 e 4 do capítulo 1. Em sua presciência, o Senhor sabia que o homem pecaria e precisaria de um Salvador. Tudo o que está envolvido na salvação é segundo a sua vontade. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Jesus veio ao mundo, Isaías 53:10, onde Isaías profetizou a vinda do Messias, entregou-se e reconciliou todas as coisas segundo a vontade de Deus. Então haveria que o Cristo, né, deveria nascer de mulher, vir a este mundo, morrer pelos pecadores e resgatar-nos, né, novamente a Deus. Então hoje nós temos, né, acesso ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo. Então a origem de salvação vem pela vontade de Deus, não é o homem, né? Não é a vontade do homem sem ser salvo, mas é a vontade de Deus desde antes da fundação do mundo. O amor e a justiça de Deus. Deus, em virtude de sua retidão e santidade, não poderia deixar impune o desafio feito pelo homem à sua majestade. Ele não tem o culpado por inocente, como diz lá em Êxodo, do capítulo 34, versículo 7, né, que o Senhor não tem o culpado por inocente. O Senhor também abomina o pecado. Deus, Ele é justo, né? Deus é amor, mas também Ele é justiça. O Senhor é justo, o Senhor é santo. O Senhor é misericordioso, né? Ele tem misericórdia do homem pecador, mas Ele também é justo. E Ele fala que aquilo que o homem plantar, isto ele colherá, né? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então o pecado tem as suas consequências, né? Tem as suas consequências. Então nós devemos estar ao lado do Senhor para viver, né, uma vida de santidade e retidão diante dele. Da mesma forma, Paulo argumenta em Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26, nós vamos ler esse versículo, Romanos 3, 25 e 26, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 25 e 26. O qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Né? O Senhor, Ele é justo e nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Era necessário que o Cristo fosse oferecido como sacrifício expiatório pelo pecado. Então, para o homem não tinha jeito, mas Cristo veio trazer a salvação, a fim de que Deus pudesse ser justo ao justificar o pecador. Era importante que a justiça de Deus fosse mantida. A Bíblia também diz que Cristo morreu por nós,
para salvar-nos, porque Deus nos amou. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Portanto, o amor e a justiça de Deus foram a causa da obra da redenção e expiação do pecado humano. Então, se nós vemos aqui nesses versículos que nós lemos, né? A origem da salvação, ela veio da vontade de Deus e também pelo seu amor, né, por nós, vamos dizer assim. Porque o homem, ele por si mesmo, ele não consegue se justificar, mas teria que vir um para ser o justificador, né? Nós não conseguimos nos justificar dos nossos pecados, mas Jesus Cristo, né, pela sua santidade, Ele conseguiu vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia e nos justificar, né? Nós somos justificados por Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então foi por amor, né, que Deus nos outorgou esta tão bendita salvação. Os necessitados da salvação. Quem que precisa da salvação? A condição humana. Todo ser humano está no pecado e precisa de salvação, né? Isso desde lá de Adão, nós podemos ver que o homem ele já é concebido no pecado. A condição humana é tão deplorável que ele não pode vir pelas suas próprias forças a Cristo. Sem ter sido regenerado, jamais pode agradar a Deus, né? Então a carne, ela é, como que eu posso dizer? A carne, ela é corruptível, ela é cheia de corrupção. Mas quando Cristo, ele vem, né, e traz para o ser humano a redenção dos pecados, a Bíblia fala que nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, uma criação nova. Então toda aquela corrupção é tirada, né? O sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. E assim nós somos regenerados para a glória do Senhor nosso Deus. O entendimento do homem foi deturpado ao ponto de ser descrito como entenebrecido no entendimento. Lá em Efésios 4:18 diz assim: por isso as verdades santas e boas de Deus não são compreendidas pelo homem natural, e são para eles escandalosas e loucura. Se nós lermos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quando a gente vai lá em 2,14, diz assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, para vos admoestar como a filhos meus amados. É 2,14, eu li o 4,14. É 2, capítulo 2, versículo 14, conforme a lição diz para nós aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o próprio apóstolo Paulo, ele diz, né, nas suas palavras, que a verdade do Evangelho para muitos é loucura, né? Outros consideram isso como escândalo, né? Mas aqui no versículo 14 do capítulo 2 diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque ele não consegue discernir. Então somente o homem espiritual, o homem regenerado, nascido de novo em Cristo, ele pode sim discernir as coisas de Deus. O homem é responsável pelo seu pecado. A responsabilidade pela condição pecaminosa do homem é do próprio homem. Ele mesmo busca muitas astúcias. O pecado deturpou a vontade humana. Sem Cristo, todos estão mortos em ofensas e em pecados. O ser humano está cego, dominado pelos seus desejos imorais e atitudes depravadas.
Ele não vê a impiedade do seu pecado, nem que o seu caso é sem esperança. O pecado reina em todos os membros, físicos, mentais, emocionais, espirituais, do homem, de forma que não há ninguém que possa fazer o bem. Mesmo possuindo a capacidade de livre escolha, o homem pecador é incapaz de escolher o bem para agradar a Deus, pois a inclinação da carne é morte. Então o homem ele é preso pelo pecado, né? Ele não tem forças por si mesmo, né, de deixar as coisas deste mundo. Mas quando o Espírito Santo trabalha no coração do homem, aí sim ele tem, né, a motivação correta para poder deixar as coisas do mundo e viver uma nova vida em Cristo. A condição detestável do pecador não minimiza sua responsabilidade para com Deus. Todo homem é responsável diante do Senhor, porque sua incapacidade não veio por imposição divina, mas porque ele mesmo, voluntariamente, pecou e trouxe sobre si, a condenação divina. Então aqui, o homem, ele mesmo trouxe a consequência do pecado para a sua vida. Quando Adão pecou ali, né, no jardim do Éden, ele pecou por escolha. Deus não havia forçado, não havia, né, feito nada para que ele viesse a desobedecer ou a transgredir. Ele apenas ouviu ali a voz da serpente e ele escolheu ir lá e tomar o fruto da árvore do conhecimento, que Deus disse que não era para tomar. Então o próprio homem aceitou a condição do pecado, né? E isso ele veio passando de geração em geração. Mas o tempo é o tempo da salvação. A salvação tem um tríplice aspecto temporal, ou seja, no tempo. É ao mesmo tempo um fato consumado, um processo e uma promessa. Isso quer dizer que fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Olha que coisa, né? A salvação, ela tem uma tríplice temporalidade, né? Então nós fomos salvos, nós continuamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Então a salvação, ela tem essa condição, né? Que enquanto nós estivermos na presença de Deus, nós estamos, né, salvos. A partir do momento que a gente deixa de fazer a vontade de Deus e nos afastamos do Senhor, aí sim a gente perde esse presente, né, que é a salvação. Quanto à justificação, falando de passado, nós já fomos salvos quando cremos em Cristo. Fomos redimidos, perdoados, como diz lá em João 13:10. Cristo foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiças de Deus. Na cruz, Ele pagou a nossa dívida de forma que, agora, estamos livres da culpa do pecado e justificados diante de Deus, não tendo mais nenhuma condenação sobre nós, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós já fomos justificados quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Mas tem um aspecto presente. Quanto à santificação, estamos sendo salvos na medida em que, progressivamente, somos transformados à imagem de Cristo. Então é dia após dia. Deus não apenas nos salvou do pecado, mas nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, visto que só os puros de coração verão a Deus, né? Isso está lá no Sermão do Monte, Mateus 5:8, quando Jesus disse, né, que somente os limpos e os puros de coração poderão ver ao Senhor. Então, no presente, nós temos que nos santificar. Santificação quer dizer separação, né? Separado do mundo, separado do pecado, né? Para que a gente continue sendo salvo. Não existe comunhão da luz com as trevas, Jesus já disse isso na sua palavra. Então não adianta achar assim, não, eu já estou salvo, agora eu posso fazer o que eu quero, né? Posso voltar ao mundo de pecado, posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo, eu já aceitei a Cristo, está tudo certo. Não, existe a condição presente da salvação, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
né? Então não adianta nada eu falar que eu sou salvo, mas não sou santo. Eu tenho que ser santo todos os dias, me santificar a minha vida. E o futuro? Quanto à glorificação, seremos salvos, na segunda vinda de Cristo seremos transformados e recebemos um corpo de glória para reinarmos com Jesus para todo sempre. Então, se você está me vendo aí falando, e eu estou aqui falando com você, é porque a gente ainda está nesse mundo, né? A partir do momento que a gente não fizer mais essa live, você não mais me vê, ou eu não te ver mais, é porque nós já estaremos na glória com Cristo Jesus. Então, essa será a nossa salvação futura, quando Cristo vier nas nuvens nos buscar e nos transformar. A salvação em sua plenitude deverá ser realizada somente no futuro, onde o crente é apontado à obtenção total da salvação. Nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos, né? Então eu digo assim, né? É como se fosse uma viagem, você tem lá o seu bilhete, né? Então você tem o passaporte, você tem um bilhete, ou seja, você está autorizado a ir para o seu destino, né? Para onde você quer ir, mas você não chegou lá ainda, mas você está autorizado, né? Então a salvação é a mesma coisa, o Jesus já comprou esse bilhete para nós, ele já pagou ali na cruz do Calvário. Tem algumas pessoas que perdem o bilhete, né? O próprio Apocalipse diz, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem pessoas que perdem esse bilhete, tem outros que rasgam o bilhete e jogam fora, tem outros que não querem o bilhete, né? Jesus oferecendo, olha, tem aqui o passaporte da salvação. Ah, não quero, eu não quero ir para onde você está querendo me levar. Então, existem vários fatores. E somente a plenitude é quando nós realmente estivermos nesse destino. Então, por enquanto, nós temos a nossa salvação. É como se fosse um bilhete que Jesus comprou para nós, um ticket, né? Está aqui na minha mão. A partir do momento, né, que eu me afasto de Deus, eu perco esse ticket, eu perco esse benefício, eu perco, né, essa bênção da salvação. Então, que nós estejamos a todos os dias, a todos os momentos, buscando a santificação em Deus, buscando nos consagrar em Jesus Cristo nosso Senhor, para que quando Ele vier nas nuvens do céu, ou Ele nos levar, né, desta terra, que nós possamos estar preparados, né, para entrar ali no céu, nas mansões celestiais, que Ele tanto prometeu a nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que você possa meditar nessa palavra em nome do Senhor Jesus. E para nós encerrarmos, nós vamos fazer uma oração para todos aqueles, né, que juntamente conosco acompanhou, né, esta lição bíblica, e que você possa guardar no seu coração e assim cumprir com aquilo que Deus tem colocado na sua vida para ser feito, que é a vontade dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graça por mais uma oportunidade rica e gloriosa na tua presença. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e todos aqueles que acompanharam no Senhor Deus nesta live. Abençoa cada um de nós, abençoa todos os irmãos, o irmão que está ali na técnica, Pai, o pastor desta igreja e todos nós que estamos juntos aqui, Pai, congregados para louvar e bendizer teu nome. Que teu Espírito Santo fala no coração de cada um que nos acompanhou, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.